Eu fui num restaurante ali ainda agora, Edivaldo. Na Vila? Foi semana passada. É? Me chamaram para ir num restaurante ainda agora ali, Edivaldo. Bom. Olá, boa tarde para você que nos vê aqui no Bom da Notícia. Nós vamos conversar, como anunciamos desde ontem, com o deputado federal José Medeiros. É ao vivo, você pode participar, meu caríssimo internauta, minha gentil internauta. Nos dá muito prazer, nos dá muito orgulho a sua participação. Como orgulho e satisfação a gente tem em recebê-lo aqui, deputado federal José Medeiros. Chamo de deputado federal ou de futuro senador? Edivaldo é bom. Não me coloque. Edivaldo, então, para mim é uma honra. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Estar aqui com você. Deputado, né? Deputado. Quem sabe o futuro dirá, né? Não, eu já coloquei na condicional também. Na condicional, exato. Mas vamos ver como é que as coisas se desenrolam ainda, né? Mas o senhor é muito astuto, né? Astuto, corajoso. e além de astuto e corajoso, o senhor tem muita sorte na política. A verdade, o senhor tem muita sorte. O senhor teve mais de 80 mil votos para deputado federal, né? Teve uma boa atuação como senador, foram 4 anos de Senado, uma boa atuação. O senhor conseguiu capilarizar popularidade, que o senhor está inteirando nesse janeiro, 5 anos. 5 anos. 5 anos, é. 5 anos de vida parlamentar. Isso. Então, o que pôde filtrar? O que é que você pôde filtrar? O que é que você pensa dessa vida parlamentar? Se apaixonou? Porque eu nunca vi. Todo mundo que vai para o parlamento se apaixona. Edivaldo, eu toda a vida gostei muito do parlamento. Desde pequeno, eu morava em Rondonópolis, vim da roça e fui morar em Rondonópolis. E eu morava perto da Câmara de Vereadores. Aquilo, para mim, tudo era novidade. Eu via aquelas pessoas na televisão e na quarta-feira tinha a sessão da Câmara, eu era perto da minha casa, eu podia ver eles lá perto e os debates todos. Eu achava interessante aquilo. Depois fui ensino médio, que antigamente era o 2º grau, a gente teve contato com Machado de Assis. Machado de Assis falava muito do Legislativo nos contos dele, sobre a atuação da Câmara do Rio de Janeiro e tal. E, enfim, sempre fui interessado por essa aula. E aí, quando comecei ali no Senado, eu vi que realmente o Legislativo é um local muito interessante para se trabalhar. Porque você está trabalhando com a matéria-prima ali, quais são as fontes geradoras de uma lei, né? Ela vem dos costumes, vem da tradição, mas sobretudo do debate, daquele caldo que está efervescente na sociedade. E isso, ela cai ali no parlamento e as diversas correntes representativas da sociedade se digladiam ali, né? É um tipo de coisa que eu aprecio muito, eu gosto muito do debate no Legislativo. E sem falar que é uma oportunidade também no Senado, no caso que eu sou de Mato Grosso, um estado que ainda tem muito a se desenvolver, é uma oportunidade para a gente levar o nome do estado, poder representar bem o estado, porque hoje no Brasil a gente sente que as pessoas ainda fazem um pouco de confusão, até os próprios parlamentares. Muita gente faz mandato de senador atuando como deputado, entendeu? E atuação, né? Experiência, por tudo. Agora, o senhor citou Machado de Assis. Belíssimo texto, Machado de Assis. Não há dúvida nenhuma. No seu tempo, o senhor é jovem, não faz tanto tempo assim, a Câmara deveria ser diferente da de hoje, né? Porque hoje nós não temos Machado de Assis mais em atuação. Nós temos Monteiro Lobato com o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, qual é essa diferença? Qual é essa diferença que o senhor pode
pode nos dizer. Porque o senhor aprendeu lá no passado com os debates. Sim. Com debates, com eloquência, né, com o lado político. O senhor muito jovem, o senhor viveu a época pós-64, com censura, com uma série de coisas. Esse aprendizado é o que encorpa o cidadão. Agora, o senhor pode levar e pode levar esse aprendizado do passado, de Machado de Assis, e hoje conviver com Monteiro Lobato? É um diferencial muito grande e não dá para comparar. Isso sem saudosismo, porque eu não sou daquela época, mas eu posso dizer, pelo que a gente lê, pelo que viu, pelo que... Eu gosto muito de mesmo hoje na Câmara, eu gosto muito de frequentar a Biblioteca do Senado, sempre que posso. E ali tem obras originais lá de tempos e tempos atrás, de séculos atrás. E, principalmente do século passado, início do século passado. E todas as sessões estão lá. E eu, de vez em quando, tenho curiosidade de ver a sessão lá de 1940. Era de um padrão, de uma qualidade, de um requinte que hoje a gente dá até vergonha em certos momentos de ver. O Senado, nem tanto, mas a Câmara é muito pior. E não estou aqui fazendo uma imagem ruim do parlamento, não. Estou fazendo uma constatação de que a qualidade caiu muito. As pessoas não se preocupam muito em estudar os projetos, em estudar as matérias, não se preocupam muito no respeito e no trato com as pessoas, estão muito preocupados em fazer uma agressão do que... E você, quando você joga com um time ruim, eu me lembro que era Luciano do Vale quem dizia: o time bom, quando joga com time ruim, a tendência não é o time... É bom descer de nível. Então, não é bom o parlamento com nível menor. O Senado da legislatura anterior estava muito melhor que esse até. Mas aí eu conversando com Cássio Cunha Lima, que não está nessa legislatura, ele falou: Medeiros, mas o Ulisses já dizia que a legislatura passada foi melhor do que essa, e essa será melhor do que a que vem depois. Falou: então é sempre assim. Jesus, Maria José, então o que nós podemos esperar disso, né? Então, agora, porque na legislatura, eu posso dizer que eu tive o privilégio de atuar com José Serra, com Aloysio Nunes, com Cássio Cunha Lima, com Luiz Henrique da Silveira, um homem que era o parlamento e os livros. Um catarinense que brilhou para o Brasil inteiro. Exatamente. Trouxe o teatro Bolshoi da Rússia para Joinville. E então eu tive ali aulas, tive professores assim de muita qualidade e pessoas que tinham vontade de ensinar, inclusive. Então foram 4 anos de um bom aprendizado. A Câmara, eu sinceramente... gosto do parlamento, mas a Câmara eu tenho tido muito de sabores com isso, porque é incrível como o nível está nas barrancas. Falando em saudosismo, né? Meu avô era muito amigo de um ex-senador da República chamado Auro de Moro Andrade. E todo final de ano o Auro o senador Moro Andrade, mandava long play, era um disco desse tamanho, com os debates no Senado. E meu avô, eu ouvia com meu avô. Eram debates de um nível intelectual, das causas justas que o Brasil precisava, bem diferente do que é hoje. Na realidade, o senhor tem total razão. É uma pena que eu não tive na época, né, não medi a dimensão do que seria ter guardado aquilo, que o senhor deve ter no arquivo, lá na biblioteca do Senado, deve ter lá, os debates que se tinha naquela época. Mas vamos para o presente, né? Presente. Passado é museu, biblioteca. É aqui que nós vivemos. Vamos aqui agora para o presente, realmente. Eu pedi para os internautas que participassem conosco com a sua vinda aqui. Alguns já se anteciparam e nos mandaram um texto aqui e perguntas ao senhor. Vou pedir para a nossa produção colocar aí, se tiver perguntas, para colocar na tela, que a gente vai ver de perto aqui com o deputado federal Zé Medeiros, que é um candidato em potencial, com a vacância de uma vaga do Senado aqui da juíza Selma, um candidato natural.
Mas enquanto não chega, vamos falar sobre esta atualidade aqui. Nós temos 2 eleições em Mato Grosso esse ano, essa eleição do Senado e a eleição de Prefeitura de Cuiabá. Não só a Prefeitura de Cuiabá, mas nos 141 municípios, nós teremos esta renhida eleição, que é a eleição mais importante para mim. A eleição mais importante é essa, porque o buraco está aqui na porta do prédio, a falta de água está lá na ponta da vila, então é a eleição das mais renhidas. Como é que o Podemos vai se comportar em nível de Estado, né, com essa eleição municipal? Evaldo, o Podemos ele tem tido um crescimento importante no país. No Senado já é a 2ª maior bancada e tem um projeto ambicioso de avançar nas cidades polos em todo o Brasil, para criar uma capilaridade e uma musculatura para conseguir continuar sobrevivendo. Porque com a nova lei que está aí, os partidos que não conseguirem votação e que não for conseguindo os quocientes eleitorais, ele vai desaparecer. Então, o que ocorre? Nesse projeto do Podemos, Cuiabá ele está já lá no mapa e no radar nacional como uma das capitais que temos que ter uma candidatura e uma candidatura competitiva. Desde então, eu tenho trabalhado e convidei o vice-prefeito, o Nilwan, ele é um dos nossos pré-candidatos a prefeito. Agora estamos convidando também o ex-prefeito Roberto França, que é uma figura conhecidíssima no Estado e um personagem importante da política do Estado. Convidamos também, de forma que, além daqui de Cuiabá, que temos isso como meta, nós também estamos procurando construir candidatura em Cáceres, em algumas cidades como Sapezal, Campo Novo, Parecis. Sinop, nós, por exemplo, temos o primeiro suplente de Senado, Jorge Anai, que é um pré-candidato a prefeito lá também. Então, estamos construindo. Barra do Garça, nós estamos construindo a pré-candidatura lá também do reitor da Catedral, Sandro Sargin. De forma que o partido quer, principalmente nas cidades polos, eleger prefeito. E, subsidiariamente a isso, fazer uma boa bancada de vereador no Estado. O senhor fez uma exceção aqui aos polos. O senhor falou Barra, falou Sinop, Sapezal, Campo Novo, Cuiabá. E no seu território, no seu terreno, o Rondonópolis, como é que fica o Podemos lá? Nós temos Rondonópolis está hoje com o seguinte raciocínio lá. Nós temos um prefeito que ele sempre tem 30% da votação. Faça sol, faça chuva, faça uma boa administração, ou não faça, ele tem esses 30%. A votação dele é cristalizada nisso, ele tem um público, e nós criamos uma ideia lá entre os partidos todos de criar um projeto de candidatura para que possa se contrapor esse projeto que está lá. Nós estamos com a pré-candidatura do Dr. Cadu, preparadíssimo, ele é inclusive consultor de alguns membros da equipe do Paulo Guedes. Você vê o nível. Podemos, Podemos. Professor da UFMT lá em Rondonópolis, um garoto ainda, 30 e poucos anos, mas muito competente, e nós colocamos como pré-candidato. Agora estamos participando desse grupo lá, que ficou combinado, um grupo de 9 partidos, que a candidatura vai ser a partir do desenho de uma pesquisa que vai ser feita, do perfil e também, lógico, da possibilidade, da perspectiva de voto desse candidato. E aí sim nós vamos definir para ele representar esse grupo. Então podemos estar dentro desse arcabouço lá. Não sei como é que vai ser essa pesquisa, pode ser o nosso pré-candidato, pode não ser, mas nós estamos nesse raciocínio. Com todo o desgaste, porque a gente está distante, né? Mas acompanha pelo noticiário. Com todo o desgaste do Zé do Pátio, ele mantém esse número de 30%, mesmo na reeleição? Há quem diga que não, mas eu conheço o Zé desde que eu era criança. Ele foi meu professor, inclusive, no ginásio.
Naquela época a gente chamava ginásio. Ginásio. Depois, muitos anos depois, fiz faculdade com ele. Então, assim, eu conheço o Zé. O Zé pode perder um voto aqui cedo, mas ele ganha 2 de tarde. Ele é uma máquina de correr atrás de voto. Aliás, se as administrações dele não são melhores, é porque ele não pensa em administração ou gestão. O Zé pensa no próximo voto. Então, como nós pensamos que a Rondonópolis merece mais do que isso, é que nós estamos indo. Então, eu apostaria que mantém os 30%. Ok. Agora vamos voltar aqui à nossa prosa e atualizar, vamos tentar atualizar aqui essa sua pré-candidatura ao Senado. O internauta nos manda perguntas aqui e até com uma opinião que a gente tem que parar para pensar. Está aqui, deputado Zé Medeiros. Então vamos ler juntos aqui. Na última eleição o senhor recebeu 82.528 votos. Como explicar para 82.527 eleitores, um dos votos é do senhor, claro, que caso eleito senador da República, o senhor não cumprirá, assim como o mandato pelo qual Vossa Excelência prometeu cumprir? É o Isaías, empresário do grupo do WhatsApp, o Brigadeiro. Ô Isaías, boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, a gente está com um estilingue na mão e vamos passetar em uma espingarda, né? Para o Estado é muito importante. Eu já estive no Senado e eu não tenho dúvida que eu posso fazer muito mais e melhor para o Estado de Mato Grosso, estando com mandato de senador, do que na Câmara. Na Câmara são 513, nós temos uma bancada de 8, São Paulo, por exemplo, tem 80 e lá vai pedrada. No Senado são 3 para cada estado e com a experiência que acabei angariando lá, eu não tenho dúvida que posso contribuir muito para o estado de Mato Grosso. E não vejo que o estado vai perder, não. Eu creio que vai ganhar com isso. Então, eu não sinto que eu estaria, de certa forma, desonrando os votos dos eleitores, não. Até porque eu vou colocar isso sob a auditoria, vamos dizer, vou colocar isso para ser avaliado pelos eleitores. Então, se os eleitores, por exemplo, dizem, Medeiros, eu não concordo, você fica aí. Então, assim, caso a gente venha a lançar o Podemos venha a lançar uma candidatura e esse escolhido for eu não vejo que isso tem problema. Então, na verdade, você colocou aí que eu lancei, mas não lancei candidatura ainda, porque ainda existe recurso pendente da senadora Selma. No partido existe uma diretriz nacional de não tratar sobre candidatura enquanto tiver aí sob recurso, mas, diante da hipótese que você colocou, eu não vejo que seria demérito algum, não. Agora, deputado e futuro senador Zé Medeiros, a sua colega de parlamento, né? E colega de partido também, Sim. A senadora Selma, Sim. Ela também migrou para o Podemos. Depois de eleita, migrou para o Podemos. Correto. Há efeito suspensivo nesses agravos que a senadora está impetrando no TSE, STJ, Supremo Tribunal Federal? O senhor joqueou, vamos assim dizendo, respeitosamente, o senhor joqueou no Senado também ações contrárias, mas o senhor estava assentado e não Sim. passou pelo dissabor do Caixa 2, dessas acusações que, infelizmente, a senadora Selma passou. Então, o senhor acredita que ela pode protelar no cargo esses agravos, ela pode estender o seu mandato? Olha, tudo vai depender do Senado, porque como esses recursos, você bem lembrou, não tem efeito suspensivo, vai depender da mesa do Senado. Então, se a mesa do Senado cumprir imediatamente o que foi decidido no TSE, aí a senadora tem que recorrer fora do cargo. Então, vai depender agora na volta, na primeira, segunda semana de fevereiro, que é que o presidente Davi vai tocar. Eu, até conversando com ele, eu sugeri que pudesse ela ficar até a eleição, para que o Estado ficasse aí com os 3 senadores e tal. Mas tem um trâmite ali dentro do Senado, vai para a Procuradoria da Casa
Esse trâmite já ocorreu o ano passado. E agora vai para a mesa que vai destinar para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá ela tem direito à defesa e tal, e depois vem para plenário. Então, se o presidente vamos dizer assim, der acelerador nisso, isso é muito rápido. E aí seria afastado. Do contrário, não. Isso aí pode protelar até o dia da eleição. Tá, você tem esse pacto, né, do partido em não acelerar, em não atropelar esse processo. Os candidatos que tenham realmente discernimento, para não ferir, inclusive, a própria suscetibilidade da juíza Selma, Sim. que é a sua companheira de parlamento. Correto. Mas me parece 7-0, 6-1, me parece inevitável, irreversível, é quase que impossível uma reversão nesse processo, juridicamente falando. É o que os entendidos, né, dizem aí. Nós lá temos, como a gente acompanhou com ela porque isso é uma aflição, eu passei por um processo desse, não é fácil não, e nós acompanhamos ela nesse processo, a gente sempre tem a esperança de que tem uma coisa, mas a gente sabe da dificuldade que é, porque, como você disse, esse score aí do TSE acabou sendo um revés muito forte. Mas o partido decidiu, por uma questão de elegância, por uma questão... de solidariedade. Agora, também foi definido pelo partido o seguinte, nós somos a segunda maior bancada do Senado e vai brigar para manter essa segunda maior bancada do Senado, e colocando um candidato aqui, caso haja um revés, no caso da senadora. Tá. Falamos de Rondonópolis, falamos de Sinop, a questão Cuiabá. Mas eu queria ainda usar desse tempo para a gente calcar mais em cima da sua candidatura, pré-candidatura, ou a possibilidade dela de Zé Medeiros ser candidato ao Senado. Eu já li aí, e quero até dar um abraço na sua assessoria de comunicação, através da minha muito querida competente. Ana Carla Costa, altamente competente naquilo que faz. Eu li, né, e é público e notório para a imprensa que o senhor já tem o primeiro suplente. O senhor já tem a chapa movimentada, Medeiros, cabeça de chapa, Nilwan, primeiro suplente, e já estaria trabalhando também o segundo suplente. Essa articulação, ela não lhe impede dessa movimentação, porque o senhor não pode ficar também esperar o último dia, esperar os 48 do segundo tempo na prorrogação, aí é um problema. Sim, você tem que estar preparado para essas coisas, né? Então, conversas existem, né? E tem que se preparar para um eventual revés. Então, não vou negar que a gente tem tratado desses temas, ouvido pessoas experientes como Oswaldo Sobrinho, ouvido as pessoas que estão aí no entorno da política. Nilwan tem uma herança política incontestável. É atualmente o vice-prefeito, é um vice-prefeito com personalidade. Ele, por exemplo, foi eleito numa chapa com o prefeito Emanuel. Aí tomaram posse, veio aquele escândalo lá, ele teve a personalidade de falar, olha, eu fui vice porque daqui para frente eu tomo um caminho. Meu caminho é outro. Meu caminho é outro. Tomou um viés de independência. Então, isso mantém o legado que o pai deixou, porque o pai passou pelo executivo, foi senador, governador, foi deputado federal, e deixou a vida com um legado de probidade, de uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito querida por todo mundo. E o Nilwan tem com ele isso, né? A mesma humildade do pai. E sem falar que é extremamente representativo de Cuiabá, né? É a cara de Cuiabá. E atrelado à juventude, essa nova safra que está chegando aí. Exatamente, e muito preparado. Lá no Podemos Nacional, as pessoas ficaram encantadas com ele. O próprio presidente Álvaro, quando ele esteve lá, ficou encantado com a competência dele, com a forma como se porta. E teve uma passagem interessante lá em Brasília, nós estávamos recebendo um grupo de norte-americanos e não tinha nenhum intérprete lá, daí a pouco estava o Nilwan conversando fluentemente
e em inglês com os norte-americanos. Isso é importantíssimo agrega valor ao gestor. E deu orgulho de falar, o vice-prefeito de Cuiabá tratou com os norte-americanos que estavam ali, de tete a tete, apresentou Cuiabá, falou sobre Cuiabá, sobre Mato Grosso. Então a primeira suplência já está decidida. Então, caso o Medeiros seja candidato. Então estamos tratando desses assuntos lá. Caso o Medeiros seja candidato. Vamos voltar aqui. Eu quero voltar com o senhor ainda sobre essa eleição complementar aí do dia 26 de abril, mas eu gostaria de falar um pouco, porque a imprensa deu destaque. Nós estamos conversando, nesse momento, 3 e pouco da tarde de uma quinta-feira, dia 30 de janeiro, e a imprensa destacou que o senhor teria um encontro para decidir Roberto França. Que a candidatura de Roberto também está igualzinho cabelo de freira. A cor do cabelo, só a freira que sabe, depois que você está aqui, segura dali e tal, era para começo de fevereiro, não vai ser... O que o senhor conversou? O que o senhor conseguiu tirar do Roberto França? O Roberto é um mestre, né? Até por isso aí, ele é nessa seara da política, ele maneja muito bem e tem um time muito, uma sintonia muito fina, e por isso tem um time perfeito, né? E ele tem um projeto, sim, para Cuiabá, tem um legado também extraordinário. Eu digo que Cuiabá, existe Cuiabá antes de Roberto, pós-Roberto, ele urbanizou essa cidade, deu uma outra cara para Cuiabá. Cuiabá passou a ser uma cidade moderna, uma cidade... tomou outro ar. E ele, eu falo para ele que ele é cantado em verso e prosa como o prefeito das 1000 obras, né? E fiz o convite para que ele pudesse vir, tanto eu como o Niuan, fizemos o convite para que ele pudesse vir para o Podemos. Acho que aqui ele tem muito a nos ensinar. Ele viria como quase um tutor dessa meninada que está chegando. E eu falei, você já teve tantos desafios, né? Porque ele já teve tantos desafios na vida, né? Mas sempre trabalhou com cacique. Eu falei, vem cá trabalhar um pouco com os indinhos, vai ensinar um pouco os índios, né? Ensinar um pouco os índios. Chegou o momento de você passar um pouco dessa sua sabedoria para frente. Ele se sentiu desafiado, e ainda brinquei com ele. Falei, olha, nós temos uma afinidade a mais, porque eu sou flamenguista, eu cheguei lá, vi já uma almofada do Flamengo lá, então... mas ele está avaliando todos os cenários ainda, como eu disse, para tomar uma decisão. Mas já me disse que o Podemos está ali no primeiro da fila. Então, isso para nós já é muito importante, porque ele tem um peso político, não só em Cuiabá, como no Estado, muito grande. E o Niuan, que migrou para o Podemos com a pretensão, não, já declaradamente candidato à prefeitura, como é que ficaria o Niuan? Então, nós conversamos bastante, eu e o Niuan, sobre isso, e se era possível a gente tratar disso, e foi uma conversa muito boa, e Niuan que propôs até, que não tinha dificuldade da gente tratar disso com o Roberto, poderíamos convidar sim, sabendo do projeto dele. Ele próprio ligou para o Roberto França, e de forma que está bem conversado. Política é prosa, né? Política é feita de prosa e tem que ser bem conversado. Então as coisas estão bem em consenso. A gente tem algumas fotos aqui, imagens da sua reunião lá com o Roberto. Vamos conversar. Isso. Se a gente tiver condições técnicas, vamos colocar o Roberto nessa discussão com o senhor lá no prédio. Só quero fazer um reparo aqui. Eu sou ruim de matemática, bem ruim de matemática, mas o Roberto tem 1.280 obras em Cuiabá. Eu vejo o Roberto, mesmo com o desgaste todo que tentam fazer em cima do Roberto, não por amizade pessoal, não. É uma realidade que ninguém pode contestar. O Roberto, onde for em Cuiabá, tem uma obra do Roberto. Onde você for, em qualquer bairro, você vai ter uma obra de Roberto França. Isso que credencia o Roberto a postular novamente à prefeitura. E se for para o Podemos, será uma aquisição, é um Gabigol. É um Gabigol. É um Gabigol para o Podemos. Não tem dúvida. Olha lá. Está lá. Olha lá. Olha o emblema.
Quem está ali? Medeiros e Roberto Roberto. França ou Gabigol? É. E aqui, o Rafinha, está ali, o Rafinha, lateral? Não, ali eu não sei ainda o que é, não. Mas eu vejo o Roberto realmente, é o bola da vez, não tem dúvida nenhuma que é o bola da vez. É. Todo partido pretende ter o Roberto como candidato. Ah, não tenho dúvida. Ele hoje seria, já que o nome é Roberto, seria o Roberto Dinamite. Mas o Roberto brilhou mais com a camisa do Vasco. É verdade. Já E não do Flamengo, ter tido uma passagem também pelo Flamengo, uma bela passagem. É. Mas vamos falar de política, vamos? Sim. O senhor é vice-líder do governo Jair Bolsonaro. Correto. Evidentemente que, como vice-líder do governo na Câmara, o senhor terá apoio do Jair Bolsonaro. O senhor acredita que hoje existe ser ligado a Jair Bolsonaro credencia um candidato a postular um cargo como Senado? Não há um desgaste natural do presidente Jair Bolsonaro? Ele não está caindo? Olha, Edivaldo, em Mato Grosso, eu não tenho números, mas eu vou arriscar chutar aqui, não é menos de 50% a aprovação dele aqui, de jeito nenhum, aqui em Mato Grosso. Mato Grosso foi um dos estados que deu, em termos percentuais, uma das maiores votações do país, e por tudo que está acontecendo, eu sei que talvez essa popularidade tenha até crescido aqui no estado. Então ele ele é decisivo num pleito aqui. Eu não digo se pega um candidato do zero e o faria, não sei, mas que ele é decisivo para qualquer candidatura Tá. As decisões tomadas, as idas e vindas, né? Para quem está distante, o senhor está lá, convive, até pelo cargo. O cargo te obriga a estar mais próximo de ministros, de assessores e tal. Essas idas e vindas, né? Esse arrependimento súbito, não, vai embora, Medeiros, daqui a pouco, falta. Aí vem o Carluxo, vem mas não sei quem, e papapi, e a coisa toma um retrocesso tão grande. Isso não desgasta um comandante? Olha, na verdade é o seguinte, a gente vem um pouco do... O presidencialismo, ele é um pouco uma caricatura da monarquia, né? Queira ou não queira, o presidente tem um pouco a figura do rei. E tem aquela mítica de que palavra de rei não volta atrás, aquela coisa toda e tudo, né? E sempre foi meio que assim. O presidente falou, está falado, acabou, não se volta, mesmo que esteja errado, e vamos para frente, porque para não desgastar o presidente, vai ficar ruim e tal. Se tem uma coisa que o Bolsonaro realmente faz isso, ele fala que não tem compromisso com erro, ele não tem dificuldade nenhuma de voltar atrás quando percebe que tem alguma coisa errada, né? Agora mesmo no episódio da demissão do Vicente Santini, né, que estava de ministro nas férias do Onix, ele demitiu ele ainda quando estava na viagem, o cara, ele estava na China? Na Índia, né? Na Índia, desculpe, na Índia. E aí ele colocou um interino, demitiu o cara e colocou um interino. Aí o interino foi lá e colocou o rapaz num cargo lá. Quer dizer, quando foi hoje, ele demitiu os dois. Então é o seguinte, mesmo de repente alguém fala, não, mas o interino não ia contratar se não tivesse, olha, mesmo que tivesse, foi importante o recuo. Foi importante o recuo. Eu acho mais com qualidade os recursos. Não, você repensar, nada te obriga. Exato. Às vezes você, para saltar um obstáculo de 3 metros de altura, você tem que pegar um impulso de 10. Então você tem que recuar para tomar um impulso. Mas é que são constantes. Exato. Esse dia fizeram uma conta lá de uma porrada de recuo que ele fez. Um pouco pela característica, né? Ele vai para cima mesmo, enfrenta com tudo. E às vezes depois ele pensa um pouco e volta. A gente está acostumado a ver isso lá. Eu acho isso importante porque nós tivemos presidentes que podiam ter acertado mais, tinha qualidade para acertar, mas devido à falta de coragem, o medo de tomar uma decisão e depois voltar atrás, os caras não tomavam. E ficava o país em compasso, como é que faz? E às vezes as coisas demoravam.
ele tem uma vantagem. Ele não fica em cima do muro para tomar decisão. Toma decisões muito rápidas. E só erra muito quem tenta acertar. E o país ganha na velocidade, na celeridade, e quando a decisão não é muito boa, ele volta atrás. Uhum. Agora, você disse bem, tem um gasto de gordura isso aí. Uhum. Tem um gasto de gordura, tem um desgaste, tem tudo. Agora, para o país não é ruim, não. Isso é uma coisa positiva. Vamos ver mais algumas mensagens aqui dos internautas que nos veem nesse momento. Aliás, eu quero fazer um convite para os internautas que esse horário de 3 horas da tarde, que nós estamos conversando aqui com o deputado Medeiros, nós teremos todos os dias da semana algum convidado aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E pleiteamos que na sexta-feira a gente tenha uma mesa redonda entre companheiros da imprensa para que a gente possa argumentar, tecer considerações, apoiar ou discordar aqueles que aqui se movimentam na política. Então, muito bom. Está ali. Eu tenho um telefone com essas mensagens, para uma leitura mais aqui na mão, porque a dificuldade do negro ali, do preto, dificulta, daqui de onde nós estamos, dificulta a leitura. Mas eu quero agradecer muito aos internautas por esse carinho que a gente tem aqui por esse carinho com o Bom da Notícia. Mas vamos fechar daqui, Júlio. Aqui. Opa, assim fica mais fácil aqui. Vamos abrir aqui o Luciano Saito, a Estélia Maria Selema Bretas, o Antônio Soares, o Domilson Soares, Maria Soeli Furlan Botelho, Maria Elizabeth, todos estão aqui compartilhando e nos assistindo. Isso nos embaidece muito, porque é um site ainda novo, relativamente novo, e que está tendo esse respaldo do internauta. Vamos voltar, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar com o internauta, para trocar ideias com o internauta, sacramentando a sua posição política nesse momento. Olha, Edivaldo, eu agradeço pela oportunidade. Dizer que nós estamos começando agora esse ano legislativo, já enfrentando a reforma tributária, que é muito importante isso para Mato Grosso. Eu acho que não é a mais importante reforma que o Brasil precisa? É a mais importante, Ela tende a diminuir impostos e arrecadar mais com isso, porque simplifica e as pessoas passam mais gente a pagar. Porque hoje, do jeito que está, com esse cipual, cria-se dificuldade muito grande para quem produz e, ao mesmo tempo, aumenta a sonegação. Então, o presidente, em comum acordo com as casas legislativas, vai peitar esse assunto, que é uma coisa que já era para ter sido desenrolada há muito tempo. Lógico que tem a dificuldade, que os estados, assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Perfeito. Cada um puxa para um lado, mas vamos enfrentar isso. Já enfrentamos o desafio da Previdência, e aí tem um desafio muito grande, que esse Mato Grosso está sendo bem observado pelo governo, que é o desafio da infraestrutura. Nós estamos aqui com um plano de terminar esse mandato, aí com a BR-242, 174, 080, 158, e são essas, 080, 158, 242 e 174, e a Ferrovia Fico e a Ferrogrão. Passando por aí a questão dessa duplicação da 163, que completa o projeto de infraestrutura. Então, eu acho que é o primeiro governo que, já nos primeiros anos, tem um projeto de infraestrutura para Mato Grosso. Então, estou ali na base do governo, trabalhando na vice-liderança, e trago essa notícia aqui para quem acompanha a política, gosta de política, de dizer o seguinte: temos conversado ali com a equipe econômica, e as notícias que traz de perspectiva é que esse ano já deve crescer de 2,5% a 3% o país. E no próximo ano já tem perspectiva aí de crescimento de 3% a 3,5%, e já tem otimista de falando até 4%. Mas o fato é que, independente das estimativas, das expectativas,
nós estamos fazendo a lição de casa, porque é isso que faz. A gente já vê sinais das agências de risco começar a voltar às notas do Brasil, ao grau de investimento, coisa que a gente perdeu lá em 2015, de forma que o país começa a sacudir um pouco a poeira daquela recessão que estava e daquele buraco que estava se afundando. O risco Brasil já não amedronta ninguém lá fora. Isso exatamente. O risco, tanto que o risco nunca teve tão baixo. O risco estava a 400 e poucos pontos ali em 2015, já caiu para menos de 100 aí. Não há dúvida nenhuma. Deputado, graças a Deus, são dezenas, são centenas de mensagens, e eu vejo aqui, o senhor tem que voltar para o Senado para fortalecer o Senado Federal. Tem mais aqui. Crisma, o Rolim, parabéns, nosso senador, e por aqui vai. São realmente fãs. E vejo que aqui são eleitores e a gente vai passar para a minha querida Ana Carla Costa. Ela tá ligada ali, né? Então, eu gostaria de fechar agradecendo a sua vinda aqui mais uma vez. A sua presença enobrece o nosso Bom da Notícia e deixamos aberto, sacramentada a candidatura, desfeito esse imbróglio, Senado Federal, o senhor como candidato para a gente conversar. Não só o senhor, como os demais candidatos. Mas fica aqui antecipadamente esse compromisso conosco aqui. Divaldo, eu agradeço. Nesse momento estou indo, por exemplo, para Pontes Lacerda. Vou enfrentar o chãozão aí bravo. Estamos indo ali. E a aeronave, não tem? Não, ainda não cheguei nesse nível, não. Ali está tendo um investimento muito forte do governo em segurança pública. A gente tinha pedido um aporte de efetivo, está colocando mais policiais rodoviários federais, está colocando infraestrutura nos postos. Vai vir um helicóptero para ali, para aquela região, já falei com o ministro Muro, porque precisa. Ontem mesmo morreu um dos pioneiros dali de Sapezal, assalto bobo, o cara foi lá e matou um dos pioneiros dali, fazendeiro, pessoa que chegou ali muito pobre, virou fazendeiro, e hoje, no final da vida, a família tem um dissabor desse, né? Por quê? Porque a fronteira ali são 700 quilômetros abertos, e você já falou muito desse problema, são 200 por água. Então, eu estou indo lá agora justamente para me reunir Nós temos 1.000 quilômetros de problemas ali. Exatamente. 1.000 quilômetros vigiados por menos de 150 homens do GEFRON. Exato. O governo federal tem que acordar com esse problema. Nós temos 700 de linha seca e 300 alagados. Exato. E eu chamei o ministro Moro, inclusive, para vir ali, para visitar e ver o problemaço que o país, não é o Mato Grosso, o Brasil tem na mão, porque por ali entra grande quantidade de armas e droga no atacado. Mas agradeço a oportunidade. Aqui mais um. É homônima da Damares. Aqui é Damares. Medeiros, para o senador, para o Senado eu confio. Opa! Então, a coisa está fluindo. Deputado, muito obrigado pela sua vinda aqui. Agradeço. Obrigado mesmo. O senhor engrandeceu a nossa tarde aqui. Opa, muito obrigado, boa viagem. E a gente agradece a você também. Caríssimo internauta, gentil internauta, e que a gente se vê. A gente se vê na semana que vem. Até lá, um bom final de semana, com a graça de Deus para todos nós. Um abraço. E aqui no Bom, você pode contar.